Olá, hoje vamos trabalhar com o grupo 17 da tabela periódica, o grupo dos halogênios. Os elementos do grupo 17 são denominados halogênios. Esse nome halogênio significa formadores de sais. A química dos halogênios, exceto o paroastato, provavelmente é melhor compreendida do que a química de qualquer outro grupo. Em relação às propriedades gerais, os halogênios apresentam configuração eletrônica externa NS2, NP5, ou seja, apresentam 7 elétrons na camada de valência. Todos os halogênios têm grandes afinidades eletrônicas. Os estados de oxidação mais comuns para os halogênios é -1, mas estados de oxidação +1, +3, +5 e +7 são possíveis. Os halogênios são bons agentes de oxidação e o flúor difere dos demais integrantes do grupo, porque ele vai apresentar só 2 estados de oxidação, só 2 números de oxidação. O 0, quando forma a molécula de flúor, e -1, então, quando forma o ânion fluoreto. Em relação às propriedades dos halogênios, nós temos a primeira delas, então, que é o raio atômico. O flúor apresenta raio atômico 0,71 angstroms, o cloro 0,99 angstroms, o bromo 1,14, o iodo 1,33. O raio iônico, ou seja, o raio do ânion, né, que se forma do haleto, para o fluoreto é 1,33 angstroms, para o cloreto 1,81 angstroms, para o brometo 1,96 angstroms e o iodeto 2,20 angstroms. A primeira energia de ionização para o flúor é 1.681 kJ por mol, para o cloro 1.251 kJ por mol, para o bromo 1.140 kJ por mol e para o iodo 1.008 kJ por mol. Em relação à afinidade eletrônica, para o flúor, a afinidade eletrônica é menos 328 kJ por mol. Para o cloro, menos 349 kJ por mol. Para o bromo, menos 325 kJ por mol. E para o iodo, menos 295 kJ por mol. A eletronegatividade para o flúor é 4. Para o cloro, 3, para o bromo, 2,8 e para o iodo, 2,5. A entropia da ligação simples entre os átomos de halogênio, entre eles, né, para formar a molécula de halogênio, é de 155 kJ por mol para o flúor, 242 kJ por mol para o cloro, 193 kJ por mol para o bromo e 151 kJ por mol para o iodo. E por fim, o potencial de redução em volts para o flúor é 2,87 volts, para o cloro 1,36 volts, para o bromo 1,07 volts e para o iodo 0,54. As propriedades dos halogênios variam regularmente com o seu número atômico. Então, cada halogênio é o elemento mais eletronegativo em seu período. A entalpia de ligação do flúor, da molécula de flúor, né, é baixa e, consequentemente, em função dessa
dessa propriedade, né, o flúor é muito reativo. E o potencial de redução do flúor é o maior valor observado na tabela de potenciais. Bom, em relação às propriedades dos halogênios, focando então para o raio atômico, os raios atômicos então vão aumentar à medida que aumenta o número atômico. Tá? Então aumenta o Z, que é o número atômico, vamos aumentar então o número de níveis de energia e, consequentemente, nós vamos ter o aumento do raio. Em relação ao raio iônico, o raio iônico do cloreto, né, o raio do ânion cloreto, é 38% maior que o do fluoreto. Entretanto, o raio iônico do brometo é apenas 6,5% maior do que o íon cloreto. A diferença de tamanho em questão deve-se à presença do íon brometo, que contém 10 elétrons D, que são maus blindadores. Em relação à energia de ionização, os halogênios mostram tendência usual. À medida que, então, que o tamanho do halogênio aumenta, a energia de ionização diminui. Os valores são muito elevados, logo a tendência dos átomos perderem elétrons para formar cátions é pequena, tá? Já que eles vão preferir ganhar elétrons, né, para formar os ânions. Em relação à energia de ionização para o flúor, né, ela é consideravelmente maior que para os demais elementos do grupo, devido ao seu pequeno tamanho. Em relação à afinidade eletrônica, as afinidades eletrônicas de todos os halogênios são negativas. Isso implica que há liberação de energia quando um átomo de halogênio recebe um elétron. Portanto, todos os halogênios formam o íon haleto, ou seja, eles ganham um elétron, formando então o ânion haleto. O cloro tem a maior afinidade eletrônica do grupo. O flúor tem a maior dificuldade em receber o elétron que o cloro. A razão da dificuldade maior do flúor de receber esse elétron está relacionada ao seu pequeno tamanho, que dificulta a acomodação do elétron recebido. Em relação à entalpia da ligação simples, né? Então nós temos que todos os halogênios formam moléculas diatômicas, todos eles, sem exceção, ok? Se encontram na natureza como moléculas diatômicas. Espera-se um decréscimo da energia de ligação nas moléculas dos halogênios à medida que o tamanho dos átomos aumenta. Um aumento do tamanho provoca uma diminuição da eficiência das interações entre os orbitais. As moléculas de cloro, de bromo e de iodo seguem a tendência esperada. A molécula de diflúor desvia-se desse comportamento, justamente em função do fato do flúor ser um átomo muito pequeno e ser difícil acomodar o elétron compartilhado. A energia, então, da molécula de diflúor é extremamente baixa, sendo um dos principais motivos da sua grande reatividade. Há uma repulsão internuclear apreciável, visto que os átomos de flúor são pequenos e a distância entre as ligações flúor-flúor também é pequena. Em adição,
temos ainda intensas repulsões elétron-elétron dos pares não ligantes dos átomos de flúor, e a repulsão, então, elétron-elétron enfraquece a ligação flúor-flúor da molécula de diflúor. Potencial de redução. Então, o potencial de redução da molécula de diflúor é excepcionalmente alto, tá? Como eu comentei anteriormente, ele apresenta o maior potencial em relação à tabela de potenciais. A habilidade oxidante dos halogênios, indicada por seus potenciais padrão de redução, diminui ao descer no grupo. Em função disso, o dihalogênio é capaz de oxidar os íons haletos abaixo dele no grupo em relação à posição na tabela de potenciais. Quanto no exemplo 2, as reações de oxirredução não estão sendo mostradas, ou seja, aqui as semi-reações de oxidação e semi-reações de redução não são mostradas, tá? E são essas as reações que vão ser efetuadas na aula. Em relação ainda aos potenciais de redução, a água ela é oxidada mais facilmente do que o flúor. Logo, a molécula de flúor não pode ser preparada, né? O flúor não pode ser preparada por eletrólise de uma solução de sal, porque o flúor é um agente oxidante tão forte que oxidará a água a oxigênio. Tá? Então, aqui a reação, aqui então o potencial, né, a soma de potenciais. Então, nós vamos ter o flúor na presença de água, vai ocorrer a formação de ácido fluorídrico e a formação de oxigênio. Tá? Então, o potencial dessa reação é de 1,80 volts. Aqui, então, nós temos algumas propriedades selecionadas dos elementos estáveis do grupo 17. Tá? Então, entende-se por elementos estáveis o flúor, cloro, bromo e iodo. Então, a molécula de flúor, né, tem o aspecto, tem a aparência de um gás amarelo claro, o ponto de fusão de menos 219 graus Celsius e ponto de ebulição menos 188 graus Celsius. A molécula de cloro é de cor, é um gás, né, de cor verde claro. As temperaturas, então, padrão e pressão, as condições padrão de temperatura e pressão. O ponto de fusão, então, da molécula de cloro é de menos 101 graus Celsius. E o ponto de ebulição da molécula de cloro é de menos 34 graus Celsius. A molécula de bromo, então, é um líquido castanho, avermelhado oleoso, que apresenta, então, um ponto de fusão de menos 7 graus Celsius e ponto de ebulição de menos 60 graus Celsius. E, por fim, a molécula de iodo é sólida, né? Nessas condições padrão de temperatura e pressão. Um sólido preto, arroxeado, lustroso, que apresenta, então, um ponto de fusão de mais 114 graus Celsius e um ponto de ebulição de menos 185 graus Celsius. Bom, como é que se faz a preparação, então, dos halogênios? O flúor é produzido por oxidação eletrolítica de uma solução de fluoreto de potássio com ácido fluorídrico anidro. Então, as reações são representadas aqui, onde
o fluoreto de potássio reage, uma solução aquosa de fluoreto de potássio, reage então com ácido fluorídrico gasoso, formando então esse composto, tá? Que na sequência ele sofre decomposição, produzindo então hidrogênio, gás hidrogênio, fluoreto de potássio novamente e gás flúor. A obtenção industrial do cloro, o cloro então é obtido industrialmente pela eletrólise do cloreto de sódio fundido ou em solução aquosa, onde aqui em solução aquosa o cloreto então reage com a água, sofre o processo de eletrólise, forma então, tem como produtos cloro, hidrogênio e hidroxilas. Já a obtenção do cloro em laboratório é possível obter a partir do dióxido de manganês 4, que vai reagir. Então, o dióxido de manganês 4, sólido, reage com o cloreto em meio ácido, produzindo então um gás cloro, íons manganês 2 e água. O bromo, então, é obtido industrialmente pela oxidação em meio ácido do brometo da água do mar, utilizando, então, o cloro como agente oxidante. Tá? Então, aqui nós temos o cloro gasoso, né, a molécula de cloro, que vai reagir com o brometo para formar, então, o bromo, a molécula de bromo, e o cloreto. No laboratório, o bromo é obtido pela reação do dióxido de manganês 4, na presença então do brometo, em meio ácido, produz bromo, a molécula de bromo, íons manganês 2 e água. A obtenção do iodo em laboratório ocorre pela reação, então, do dióxido de manganês 4 com ácido, com uma solução, contendo uma solução de ácido sulfúrico, na presença, então, de iodeto de potássio, ocorre, então, a formação de sulfato de manganês 2, água, sulfato de potássio e iodo sólido. A obtenção industrial do iodo é realizada a partir da oxidação do iodeto com cloro, tá? Onde o cloro gasoso reage com o iodeto, produzindo então o iodo, a molécula de iodo e cloreto. Os soletos de hidrogênio, ou seja, os ácidos halogenídricos que são produzidos a partir dos átomos que pertencem a esse grupo. Então, o ácido fluorídrico tem um alto ponto de ebulição em virtude das fortes ligações de hidrogênio no líquido, e a facilidade de oxidação aumenta, então, é maior para o fluoreto e diminui para o cloreto, para o brometo e para o iodeto. Então, o iodeto é o que apresenta, então, a menor facilidade de oxidação. Os haletos de hidrogênio, ou seja, os ácidos halogenídricos, podem ser formados pela hidrólise de haletos moleculares. Tá? Então, aqui nós temos o brometo. Então, aqui nós temos o brometo de selênio,
que reage com a água, formando então o ácido selênico e ácido bromídrico. O ácido fluorídrico reage com silicatos e por esse motivo ele não pode ser armazenado em recipientes de vidro, tá? O ácido fluorídrico ele deve ser armazenado em recipientes, em frascos de plástico, tá? Então aqui nós temos o dióxido de silício, né? Na presença do ácido fluorídrico ocorre então a formação desse ácido, né? E água, tá? Então esse ácido ele é solúvel, né? O iodeto de sódio e o brometo de sódio, eles podem ser oxidados pela adição de ácido sulfúrico. É uma forma de se obter esses ácidos também. Após a adição do ácido, o iodo violeta e o bromo amarelo podem ser claramente vistos, tá? Justamente em função dessa adição. Então, a maioria dos ácidos halogenídricos são preparados pelo tratamento do sal com ácido sulfúrico. Tá? Então, nós temos aqui o fluoreto de cálcio, na presença de ácido sulfúrico, então produz ácido fluorídrico e sulfato de cálcio. O cloreto de sódio, na presença do ácido sulfúrico, produz ácido clorídrico e hidrogênio sulfato de sódio. Essas reações não podem ser usadas para o preparo de ácido bromídrico ou ácido iodídrico. Tá? Os halogênios, eles são capazes de formar compostos interhalogenados, ou seja, eles são capazes de interagirem entre si, dentro do grupo, para formar, então, o que nós chamamos de compostos interhalogenados. Essa formação vai ocorrer justamente porque as moléculas diatômicas contendo dois halogênios diferentes são formadas, né, de compostos interhalogenados. Tá? Então, quando nós apresentamos dois ou mais halogênios presentes na molécula. Os compostos, então, interhalogenados têm o halogênio mais eletronegativo no estado de oxidação -1 e o outro no estado de oxidação +1. Tá? E, geralmente, o mais eletronegativo, né, quando nós temos a formação desses compostos interhalogenados, é justamente o fluoreto, já que ele tem esse alto potencial de redução, né? Então ele consegue interagir com os demais halogênios para formar então esses compostos interhalogenados. Existem também compostos interhalogenados poliatômicos e a maioria dos halogênios dos compostos interhalogenados poliatômicos tem cloro, bromo ou iodo como átomo central, circundado então por 3, 5 ou 7 átomos de flúor. Os compostos interhalogenados, aqui então são apresentadas as fórmulas dos compostos, a cor e o estado físico desses compostos. Então, eles são classificados por AX, né? Então, no caso, quando nós temos um halogênio com outro halogênio, AX3, um halogênio com 3 halogênios, ligados então a 3 halogênios, AX5, então um halogênio ligado a 5, e AX7, um halogênio ligado a 7 outros halogênios, tá?
Então, como AX, nós temos o fluoreto de cloro, que é um gás incolor, o brometo de flúor, que é um gás castanho pálido, o cloreto de bromo, que é um gás vermelho castanho, o cloreto de iodo, que é um sólido vermelho, o brometo de iodo, que é um sólido preto, e o fluoreto de iodo, que é instável. Tá? Justamente aqui nessa situação, como o flúor é um átomo muito pequeno, quando ligado ao iodo, o iodo apresenta um átomo muito grande, né? Então, o que acaba ocasionando instabilidade na molécula. Então, os compostos interhalogenados do tipo AX3, nós temos o trifluoreto de cloro, que é um gás incolor, o trifluoreto de bromo, que é um líquido amarelo pálido, o dímero aqui, então, hexacloreto de iodo, que é um sólido laranja, e o trifluoreto de iodo, que é um sólido amarelo. Em relação aos compostos interhalogenados do tipo AX5, nós temos, então, o pentafluoreto de cloro, que é um gás incolor, o pentafluoreto de bromo, que é um gás incolor, e o pentafluoreto de iodo, que é um líquido incolor. Em relação aos compostos interhalogenados do tipo AX7, nós só temos um representante, que é o heptafluoreto de iodo, que é um gás incolor. Então, em relação à formação dos compostos interhalogenados, quanto maior o halogênio, mais compostos interhalogenados ele vai poder formar. Então, por exemplo, o heptafluoreto de iodo, né, é conhecido justamente porque o iodo é o maior halogênio do grupo, né, então ele vai acabar formando, né, então, esse maior número de ligações. E dentre os compostos interhalogenados, o tricloreto de iodo é o único que tem a propriedade de formar dímeros. Tá? Ok? O dímero formado, então, é o hexacloreto de iodo, tá? Que é um sólido laranja. Em relação aos oxiácidos e oxiânions que se produzem a partir desses grupos, do grupo de 17, dos halogênios, o flúor ele forma apenas um oxiácido que é o ácido hipofluoroso, tá? Que tem essa estrutura. Nessa situação, o oxigênio está no estado de oxidação zero. E a força do ácido aumenta à medida que o estado de oxidação do halogênio aumenta. Então, todos são agentes de oxidação fortes. Todos são instáveis e se decompõem facilmente. E os oxiânions são mais estáveis do que os oxiácidos. Aqui, então, nós temos alguns oxiânions deshalogênios, né? Aqui, a fórmula do ácido, tá? Então, lembrando que eu já tinha comentado anteriormente, né? O flúor, ele apresenta somente 2 NOx possíveis, ou 0, quando na forma de molécula de flúor, ou -1 quando fluoreto, tá? Então, os demais representantes do grupo dos halogênios, ou seja, cloro, bromo e iodo, eles podem ter NOx variáveis variando de -1, né, quando na forma de haleto, até +7. Né? Tá? Aqui está sendo mostrado então nessa tabela. Então, quando nós temos o
quando o estágio de oxidação do halogênio é mais 1. Para o cloro, nós temos o ácido hipocloroso. Para o bromo, o ácido hipobromoso. E para o iodo, o ácido hipoiodoso. Quando o estágio de oxidação do halogênio é mais 3, então no caso do cloro, nós vamos ter o ácido cloroso, o ácido com bromo com NOx 3 e iodo não ocorre, não é possível a verificação da sua existência. Quando o estágio de oxidação, então, do halogênio é mais 5, né? Então, nós vamos ter com o cloro a formação do ácido clórico. Né? No caso do iodo, nós vamos ter o ácido brômico. E no caso do iodo, o ácido iódico. E quando nós temos finalmente o estágio de oxidação mais 7, no caso do cloro, nós vamos ter o ácido perclórico, do bromo, o perbrômico, o ácido perbrômico, e no caso do iodo, o ácido periódico. Tá? Que aqui no caso ele pode apresentar essas duas estruturas possíveis. Em relação à estabilidade e acidez, então ela vai crescer no caso do ácido hipocloroso, aqui no caso do cloro, né? Aqui então o cloro tem NOx 3, mais 3, quando no Cl, aqui nesse outro exemplo, ele tem NOx aqui no caso do ácido hipocloroso, o cloro tem NOx mais 1. No caso do ácido cloroso, o NOx do cloro é mais 3. No caso do ácido clórico, o NOx do cloro é mais 5. E no caso do ácido perclórico, o NOx do cloro é mais 7, tá? Então, a estabilidade, ela vai crescer, então, do menor NOx, né? Aqui no caso do ácido hipocloroso, tá? Cujo NOx é mais 1, até, então, o maior NOx possível para o cloro, que aqui no caso do ácido perclórico, que apresenta, então, NOx mais 7. O mesmo comportamento vai ser observado em relação à força do ácido, tá? Então, o ácido hipocloroso, ele é um ácido fraco, extremamente fraco, enquanto que o ácido perclórico é um dos ácidos mais fortes que nós temos. Tá? Os percloratos, então, são particularmente instáveis na presença de material orgânico, tá? Não só os percloratos, mas o ácido perclórico. Quando se trabalha com ácido perclórico, tem que se trabalhar na capela onde não tenha madeira, tá? Justamente por causa do alto risco de incêndio. O perclorato de amônio é um potente oxidante.
o ácido periódico, que é o HiO4, e o paraperiódico, que é o H5IO6, tem o iodo no estado de oxidação mais 7, tá? Como nós vimos anteriormente. E o ácido periódico é um ácido forte, já o ácido paraperiódico é um ácido fraco. Em relação ao grande número de iodo, né, permite 6 átomos de oxigênio em sua volta, então por isso da existência do ácido paraperiódico, né? E os halogênios menores não conseguem formar esse tipo de composto, justamente em função do tamanho, né? O iodo tem essa química mais ampla, né, de produzir maior número de compostos, justamente em função do seu tamanho. Com relação aos usos, os halogênios apresentam os CFCs, né? Então, que são usados como refrigerantes, né? Que estão proibidos, tá? Eles têm um uso restrito, justamente porque os CFCs atacam a camada de ozônio, né? Que protege a Terra, né? Então, eles têm um uso limitado. Os fluorocarbonos são usados como lubrificantes e plásticos, tá? Na fabricação do Teflon. O cloro é usado em plástico, na obtenção de plásticos, do PVC, na obtenção de cloroetano e em outros reagentes químicos orgânicos, na indústria têxtil e de papel. Hipoclorito de sódio é usado como ingrediente ativo nos alvejantes. E já o brometo de sódio ele é usado, então, em fotografia. Os sais de hipoclorito são usados como alvejantes e desinfetantes, tá? Então, foi citado anteriormente o caso do hipoclorito de sódio, tá? Mas outros hipocloritos de potássio também têm essa mesma função, né, de poderem ser usados como alvejantes e desinfetantes. Na presença do alumínio em pó, o clorato de amônio é usado para o lançamento de ônibus espaciais. Então, cada lançamento utiliza 700 toneladas de clorato de amônio. O cloro é o halogênio mais importante comercialmente, né? Eles são produzidos anualmente nos Estados Unidos cerca de 12 milhões de toneladas de cloro. Cerca da metade desse cloro é utilizado eventualmente na fabricação de compostos orgânicos contendo cloro, como o cloreto de vinila. E o cloreto de vinila, então, é utilizado na fabricação do plástico, né, do PVC, do policloreto de vinila. Além disso, o cloro também é utilizado no tratamento de água para oxidar e destruir bactérias, micro-organismos, né? Um uso comum do iodo é como o iodeto de potássio no sal de cozinha, tá? Que justamente existe uma legislação que o sal de cozinha deve conter iodo justamente para que seja suprida a necessidade de iodo diária, né? O consumo de iodo diário, que é necessário, então, para regularizar a glândula tireoide. A falta de iodo na alimentação resulta no crescimento da glândula tireoide, né, o bócio, que ocasiona o bócio, tá? Então, por esse motivo que existe essa legislação onde o sal de cozinha, tá, o cloreto de sódio, ele recebe, então, a iodeto de potássio, justamente para regularizar essa quantidade de iodo.
O íon fluoreto é usado na água potável para reduzir a cárie dentária, né? Também existe uma legislação, tá? Que a água potável deve conter fluoreto fluoreto, né? Justamente para combater, reduzir a cárie dentária infantil. O dióxido de cloro é um agente oxidante poderoso, usado como alvejante de polpa de papel. Tá? Então, e o processo de branqueamento, alvejamento, né, consiste geralmente na oxidação de compostos orgânicos coloridos, formando produtos incolores ou menos intensamente coloridos. Aqui nós temos a estrutura molecular do ácido paraperiódico, né? Ok? Que é um ácido não muito comum, que o iodo, então, ele é capaz de produzir, né? Todas essas, formar todas essas ligações entre o oxigênio, o iodo e oxigênio e hidrogênios, né? Então, lembrando aqui, quando nós temos ácidos oxigenados, né, para que nós possam ser considerados hidrogênios ionizáveis, o hidrogênio deve estar ligado a átomos de oxigênio, tá? Ok? Então, nesse caso, tá? Nós temos o iodo no centro, tá? E aqui em rosa os oxigênios que fazem parte das ligações, ok? O ácido paraperiódico, tá? Ou também chamado ortoperiódico, apresenta o átomo de iodo central, octaédrico, e a presença de 5 grupos OH por molécula leva a uma extensa ligação hidrogênica intermolecular no estado sólido. Tá? Então, esse ácido ele é sólido. Nós temos aqui a estrutura do ácido hipofluoroso, tá? Que é o único ácido oxigenado que contém flúor, né? Ele é, então, o oxigênio no centro, em vermelho, né? Nós temos aqui em azul o átomo de flúor e em branco o átomo de iodo. Então, esse ácido hipofluoroso, ele é um agente oxidante forte e ele é instável e se decompõe facilmente em ácido fluorídrico e oxigênio. E, por fim, nós temos aqui a estrutura do monóxido de dicloro. Então, nós temos o oxigênio no centro, né, da molécula e os átomos de cloro, então, ligados a este átomo de oxigênio. Ele, então, é um gás amarelo castanho, muito solúvel em água, e ele é obtido pela reação do cloro, da molécula de cloro, né, do dicloro, com óxido de mercúrio 2.